Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cantem a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se escape do poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Nosso Pai, nosso Iau, Criador de todo o universo, Criador do multiverso, Criador de todas as coisas. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai, coloco-me em tua presença, agradecido por poder estar agora, Pai, falando contigo. A minha voz, Pai, ainda que errante e vacilante, pois habito no meio de um povo de impuro lábio, no meio de um povo que ainda precisa ser purificado por Ti. Mas te agradeço, porque pela Tua bondade, Pai, pelo Teu favor imerecido, Tu me concede não só a mim, mas todos quantos se aproximam de Ti. E crendo que Yahshua é o nosso Salvador, é o nosso Mashiach. E entrar nesse lugar, Pai, aonde Tu estás cercado de glória e de majestade, no templo repleto de beleza e poder. É um privilégio poder falar contigo. E eu quero, Pai, nesta hora, te pedir que a mensagem chegue ao coração da cevada, chegue também ao coração do trigo, para produzir o resultado destinado a eles, ó Pai, à cevada e ao trigo. E, consequentemente, que o joio tenha contato também com a mensagem, para que ele fique indesculpável naquele dia. Por isso que o evangelho tem que ser pregado a toda criatura, inclusive ao joio, para que o joio não tenha desculpa, não tenha do que se desculpar. Portanto, Pai, eu quero agora te pedir que coloque as tuas palavras no lábio do teu servo e que o teu servo fale, Pai, de acordo com a tua palavra, de acordo com o Ruach Kadosh, que ele esteja aqui com o teu servo e também, Pai, com meus irmãos que irão ouvir a mensagem. E que a mensagem, Pai, de fato e de verdade, consiga alcançar o resultado estipulado por Ti. Em nome de Yahshua, o Mashiach, eu te agradeço. E digo, tudo seja feito conforme a Tua vontade. Assim seja. Meus irmãos, Shalaim de Iau e Yahshua a vocês, a todos nós. É um prazer nós nos encontrarmos aqui para juntos estudarmos a palavra de Iau. E nós hoje, irmãos, vamos falar da origem do nome que importa ser invocado para que a gente seja salvo. As escrituras, irmãos, elas são categóricas quando as escrituras mostram para nós que nós temos que buscar conhecer o nosso pai, o nosso irmão mais velho, para que nós possamos aprender a invocar o nome certo, o nome que está acima de todo nome. E nós precisamos entender essa importância dentro do contexto real da conjuntura profética. E eu quero convidar vocês, meus irmãos, a abrir a palavra de Iau aqui comigo. Nós vamos ler um texto, um trecho, né? Nós estamos aqui no livro de Números. Nós vamos ler aqui um texto no livro de Números. Assim porão o meu nome
sobre os filhos de Israel. Está Israel aqui, mas a pronúncia correta é Israel. E eu os abençoarei. Então, irmãos, aqui Iau disse para os filhos de Israel colocar o nome nos filhos dele, o nome de Iau. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. Mas a gente sabe que é Israel. E eu os abençoarei. Então, irmãos, se existe uma ordem para que as pessoas coloquem o nome de seus filhos, colocando no nome dos filhos o nome do pai, eu vou dar um exemplo aqui. Benjamim Nataniel, filho da mão direita de Iau. É o significado do nome Benjamim Nataniel. Dentro de Israel, é assim que se pronuncia o nome do primeiro-ministro de Israel, que a gente conhece como Israel, mas no panorama profético, no ciclo profético, na estrutura profética, não é Israel, é Israel. Mais para frente vocês vão entender isso. Porque tudo que tem El está relacionado ao paganismo. E vocês vão entender isso, porque eu vou estar aqui falando, irmãos, dentro de uma estrutura profética e a gente precisa entender as coisas. Por exemplo, Daniel, dentro da escritura hebraica, não é Daniel, é Daniel, entendeu? Elias, não é Elias, é Elial, dentro da língua hebraica, dentro da escritura sagrada hebraica. Mas como o nosso estudo hoje é nós entendermos a origem do nome, ou a origem dos nomes sagrados, nós precisamos buscar uma revelação do Pai dentro das Escrituras. Porque dentro das Escrituras, irmãos, tem muita coisa a nos ser revelada. E essas coisas têm sido reveladas desde 2016 para cá. Começando por ali, através do ministério do nosso irmão Romilson Ferreira, um irmão que não é opinião, não é profeta pela minha opinião. Não, ele é profeta porque ele estuda a profecia. Ele está dentro da estrutura de Apocalipse 10, 10 e 11. O homem que come o livrinho, que o livro é doce na boca e amargo no estômago. Muitos ainda não conseguiram entender isso, mas isso vai ser entendido na medida e na maneira que Iau desejou. E nós vamos continuar, irmãos, com a leitura, porque nós precisamos entender, já que a origem do nome é fundamental, porque existe um único nome em que importa que sejamos salvos. E nós temos que saber a origem desse nome. Para que nós possamos saber a origem desse nome, nós temos que buscar o conhecimento. Vamos agora abrir, irmãos. Tem muita gente, muito ialdinho, que não gosta do livro de João, porque julga ser um livro que tem muito, que todo paganizado. Tem alguns Ialdim, irmãos, é povo de Ial. Din no hebraico é povo. Ial é o nome do nosso Criador, é o nome do Pai. Entendeu? Então tem muito Ialdim que não dá crédito para o livro de João. Mas João, irmãos, e Yohana, tem muitas verdades nesse livro. E uma delas eu vou abrir aqui para você, 4:22, João 4:22. Vou abrir aqui para vocês, João 4:22, para que nós possamos entender. E isso é fundamental. Já pensou? Se esse livro fosse 100% paganizado, a gente ia perder aqui, irmãos, uma gema muito importante da revelação da palavra de Iau. Aqui quem está falando é Iausha, falando com a mulher samaritana. O contexto, depois se vocês quiserem ler, vocês podem ler. Eu vou ler só o que eu quero aqui destrinchar com vocês. Capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus.
essa expressão aqui, judeu, irmãos, ela não deveria estar aqui. No lugar dela deveria estar a salvação vem dos Ialdins. Entendeu? O que é Ialdim? Povo de Ial. Ialdim, Din no hebraico é povo. Ial é o nome do nosso pai. O pai também de Ialcha. Então, a salvação se vem dos Ialdins, ou até mesmo aqui do judeu, nós temos que fazer uma pergunta a nós mesmos. Qual é a língua que o povo judeu fala? Qual é a língua que o povo judeu fala, irmão? O povo judeu, ele fala hebraico. O povo judeu, a língua nativa do judeu, dos Ialdins, é o hebraico. Não é o aramaico, não é o português, não é o francês, não é o inglês. Então nós precisamos aprender essas coisas, porque isso é muito importante, meu irmão. Saber a origem da sua salvação, quem é o teu Salvador, pois como tu vai invocar o nome correto se você não sabe a origem dele? Então aqui, Ialcha está nos ensinando que nós devemos, Ialcha está nos ensinando que nós devemos pautar, crer que a nossa salvação, a origem dela, está no povo Ialdim, está no dialeto, está no idioma hebraico. E mais para frente nós vamos entender tudo isso que eu estou falando aqui. E é importante, irmão, nós entendermos essas coisas. Agora eu vou com vocês outra vez. Nós vamos agora no livro de Atos. Nós vamos em Atos. Atos 4:12. Atos 4:12 diz o seguinte para nós, ó. Atos 4, verso 12. Aqui, meus irmãos, vocês sabem o que aconteceu nesse contexto aqui, né? Aqui foi uma cura realizada por Pedro e também João, conhecido como Iohanna, né? Aqui, ó, 4:12. Atos 4:12. Nós precisamos, irmão, entender toda essa estrutura. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Agora vamos continuar com a leitura. Eu vou ler aqui. Então eles quem? Os sacerdotes, irmãos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e Iohanna, conhecido aqui como João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Ialcha. Na nossa Bíblia, irmão, está aqui Jesus, mas a pronúncia certa é Ialcha. E o nome do nosso Salvador lá dentro do hebraico é Ialcha, e vocês vão entender por que eu estou falando isso. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, que na verdade não é Jerusalém, é Yalchalaim. O nome da cidade é Yalchalaim. Eles mudaram tudo, irmãos. E é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Verso 17. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente para que não falem mais nesse nome a homem algum. Observe, irmãos, que eles estavam interessados em impedir os apóstolos de falar no nome de Ialcha. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome Ialcha. Repito, está aqui na nossa Bíblia Jesus, mas não é Jesus, vocês vão entender. Respondendo, porém, Pedro e Iohanna lhe disseram: julgai vós se é justo diante do Criador. Porque aqui, irmãos, outro nome, ó. Essa palavra aqui, Deus, eles esconderam para não falar Criador. E quando você vê Senhor na maiúscula, como aqui está Deus na maiúscula, aqui você pode ler Criador. E quando você vê Senhor, você pode ler Ial.
Então, diante do Criador, ouvirmos antes a voz do que ao Criador, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam ao Criador pelo que acontecera, pois tinham mais de 40 anos o homem quem se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram-lhe tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz ao Criador e disseram-lhe: Iau, tu és o Criador que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. Então, irmãos, nós aqui vamos começar agora a entender o porquê que eles mudaram o nome do nosso Salvador Yahshua para Jesus. Vocês observam que enquanto os discípulos ensinavam em nome de Yahshua, o calor da perseguição os afligia. Quando a igreja, no concílio de Laodiceia, no ano 325, entre 321 e 325, é nesse período aí, 321 e 325, no concílio de Laodiceia, irmão, de Laodiceia não, no concílio de Niceia, que não deixa de ser uma Laodiceia também, né? Porque Laodiceia é pobre, cega e nua. Então, no concílio de Niceia, eles mudaram esse nome. E você pode perceber que Antipa, a fiel testemunha de Yahshua, foi morto porque ele não aceitava a mudança do nome de Yahshua para Jesus. E o nome Jesus, irmãos, ele não é um nome hebraico, é um nome latino, é um nome que veio de Roma, que se originou em Roma. E dentro da estrutura profética, dentro do panorama profético, dentro da conjuntura profética, Roma representa o quê? A igreja romana representa o quê? A grande prostituta, onde ela está sentada sobre muitas águas. Água em profecia são tribo, povo, nações e línguas. Então, nós já vamos entender todo esse contexto aí que eu estou falando para vocês. E nós precisamos, irmãos, estar atento às profecias. Precisamos estar atento, porque nós estamos já no tempo do fim. Nós temos muito poucos anos pela frente. Não temos muitos anos não, irmãos. Não pensa você que nós temos muitos anos, que não temos não. Tem pouco tempo. Isso eu estou falando porque eu sei. E ao me levantou como profeta, ele me convenceu de que eu sou profeta, porque eu não queria assumir o ministério se ele não tivesse confirmado. E como que ele me confirmou de que eu sou profeta? Ele falou, irmão, o segredo de Amós 3,7. Certamente, Iau não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Iau revelou para esse amigo que vos fala dia, mês, hora e ano do arrebatamento. Eu posso falar até o dia, o mês e a hora, mas o ano não. Porque o dia, o mês e a hora, se você dá uma olhada no canal do irmão Romilson Ferreira, lá você vai entender. E eu posso também falar aqui, ó, dia, mês e hora. Tudo acontece dentro da profecia, irmãos. Tudo acontece dentro da profecia em 15 de Nissan. 15 de Nissan ou 15 de Abib, que o nome original é Abib, não é Nissan, é Abib, que a palavra Abib quer dizer abril. E Abib é o primeiro mês no calendário caraíta, no calendário dos Ialdins. Abib é o primeiro mês. E em relação ao nosso calendário, ele se representa ao mês de abril. Então, Abib, ele pega a primeira quinzena, a última quinzena de março e a primeira quinzena de abril. Portanto, quando é
15 de Abib em Israel, no calendário caraíta, no nosso calendário é 1º de abril. E Satã sabe disso. Satã sabe disso, irmãos. Por isso ele colocou o 1º de abril como o dia da mentira. E ele sabe que Yahshua nasceu nesse dia, no nosso calendário, no calendário gregoriano. Então, se ele colocou 1º de abril como dia da mentira, ele queria tripudiar de Yahshua, chamando Yahshua de mentiroso, quando na verdade o mentiroso é ele. Então, 1º de abril não é o dia da mentira. 1º de abril é o dia da verdade. E no calendário caraíta, irmãos, ele pega a última quinzena de março. Olha só, por que o dia 15, irmãos, 15 de Abib, ele pega a última quinzena de março? Por que é 15 de Abib? Porque, ó, no dia 15, para trás, se você contar para trás, você vai coincidir lá com o meado de março. E quando você pega o 15, começando em 1º de abril, a primeira quinzena de abril e a última quinzena de Abib, entendeu? Quando termina, quando nós chegamos em 15 de abril aqui no nosso calendário, já começa o 2º mês lá, entendeu? Então, Yahshua me revelou essas coisas. E o arrebatamento, irmãos, o dia 15 de Abib, horário meia-noite, porque todas as coisas dentro da profecia acontecem à meia-noite. À meia-noite o noivo chegou. À meia-noite os primogênitos de Israel foram livres da morte, foram livres do anjo da morte. À meia-noite Israel foi liberto da escravidão do Egito. Então, dia, hora e mês. O mês é Abib. O dia é 15. A hora, meia-noite. Agora, o ano, esse amigo que vos fala, não posso falar. Porque é um segredo de Yahweh. É um segredo de Yahweh, irmãos. Mas se você analisar, ver os nossos vídeos que aqui nós postamos, vocês poderão até descobrir, se Yahweh assim permitir. Porque ele me instruiu a levar os tempos proféticos e a falar das coisas proféticas, porque dentro daquilo que nós ensinamos aqui, irmãos, se o Espírito de Yahweh, através dos nossos vídeos aqui, quiser te revelar o ano, ele há de revelar. Eu não falo escancaradamente o ano do arrebatamento. Eu não falo escancaradamente. Eu falo nas entrelinhas. Portanto, se vocês procurar a ver os nossos vídeos aqui, aí vocês vão entender. Por que eu falo nas entrelinhas? Porque é um segredo de Yahweh, irmãos. É o segredo para o seu povo, para os seus servos, os profetas. Mas não precisa ser necessariamente profeta para que você possa ter a revelação. Porém, tem que ser no tempo e na vontade de Yahweh. Aqui nesse próprio canal aqui, eu não digo assim escancaradamente, eu digo nas entrelinhas, estudando, buscando com oração, prestando atenção nos nossos vídeos aqui, de preferência indo até o final, principalmente os vídeos que falam de profecia. Você pode chegar e ter a conclusão de que ano acontecerá o arrebatamento. Eu não posso falar aqui abertamente, irmãos, porque é um segredo de Yahweh e que isso acabe a Yahweh. Mas vamos continuar agora, irmãos, para que vocês e eu possamos entender o que está por detrás das coisas, o que o sistema religioso e político escondeu de nós. Lembra em Jeremias, que dentro do hebraico não é Jeremias, é Irmial, porque o nome do pai é Yahweh. Então Jeremias, dentro do hebraico, você pode ver, se você vê alguém dentro de uma sinagoga em Israel, abrindo o livro de Jeremias, eles não falam Jeremias, eles falam Irmial, entendeu? Quando eles abrem o livro de Isaías, eles não falam Isaías, eles falam Ishaial. Por que Ishaial?
tem um nome de Iau. Até o leão, quando ele ruge, ele... Iau! Iau! Até o leão, irmãos. A natureza, os bichos, invoca Iau. Então, vamos fazer aqui, irmãos, agora. Eu quero de antemão falar para vocês que o Google não me pertence, eu não sou dono do Google. Então nós vamos buscar o significado agora de Iesu. Iesu, irmãos, vocês podem ver que está aqui no latim. Iesu é o nome de Jesus no latim. Vocês observam que eu coloquei aqui Iesu e olha o que apareceu aqui. Jesus, ó, eu vou apagar tudo, vai apagar tudo lá. Ó. Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Olha bem. Tradução. Aqui, ó. Tradução. Tá vendo aqui, ó? Tradução. E você sabe que nome próprio não se traduz, mas Roma, a Igreja Católica, ela se apropriou de fazer uma coisa que não pode ser feita. Nome próprio, ele não pode ser traduzido. Mas Roma fez isso. Aqui, do latim. Então vamos lá, vamos escrever Iesu. Iesu no latim. A palavra aí, ó, é um. Tá vendo? A palavra aí é um. Juntando aqui, ó, olha o que que dá. Aquilo é. Aquilo é o quê? Aquilo que vai aparecer depois, ó. Aquilo é. Tá vendo? Primeiro aqui, ó. Ó. Um. Agora. Aquilo é. E nós vamos descobrir o que que é. Agora aqui, ó. Você vai... Ó, já apareceu ali Jesus, tá vendo? Tá vendo? Já apareceu ali Jesus. Agora, irmãos, aquilo é. Agora vamos ver o que que aquilo é. Aquilo é o quê? Aí você vai descobrir aqui, ó. Olha aqui, ó. Porco. Tá vendo? Aquilo é um porco. Esse, tá vendo? Esse. Porco. Vocês estão entendendo, irmãos? O Google não é meu. Eu não posso manipular aqui o Google não me pertence. Vocês estão vendo o que que significa o significado do nome Jesus? Qual é o significado? É porco, irmãos. Olha aqui, ó. Iesu no latim, Iesu é o Jesus no latim. Que traduzido é o Jesus no português. Tá vendo, irmãos? Vocês compreenderam? Eu vou agora fazer aqui, ó. Esse eu sou porco. Tá vendo? E qual é o símbolo? Qual é o símbolo do nosso Salvador? Qual é o símbolo do nosso Salvador? O símbolo do nosso Salvador, irmãos, é um cordeiro. Eis o cordeiro de Iau que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Na nossa Bíblia está, eis o cordeiro de Deus. A gente sabe que a palavra ali não é Deus. A palavra ali, irmão, não é Deus. A palavra ali é Criador. Eis o cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Entendeu? E nós vamos descobrir isso, irmãos. Nós vamos hoje destrinchar em cima disso aqui. E esse vídeo é um vídeo, irmãos, para todos aqueles que são servos de Iau, que precisa ser despertado do sono de Babilônia. Agora aqui, irmãos, eu quero ir com vocês em Ishaial 52:6. Ishaial 52:6. Olha aqui que o mestre fala para nós. Ishaial 52:6. Olha o que ele fala. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que eu sou o mesmo o que falo. Eis-me aqui. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. Irmãos, ele está dizendo aqui que o povo dele saberá o nome dele. Isso quer dizer o quê? Que naquela estrutura o nome dele já tinha sido oculto por Satã. E lembra, nós vamos depois ler
nós vamos ler em Daniel, e nós vamos entender que a obra de apagar o nome de Ial da face da terra, Daniel disse que Daniel, que está escrito na nossa Bíblia Daniel, mas é Daniel, Daniel fala para nós que ele iria prosperar, ele iria tirar o sacrifício contínuo, colocar o sacrifício do porco no lugar e ainda iria prosperar. Nós já vamos chegar lá já nisso aí. Então, irmãos, nós vamos agora aqui nós vamos em Oséias. Deixa eu marcar aqui aquilo que eu já li aqui na minha colinha que eu tenho aqui em cima. Aquilo que eu já li. Agora nós vamos em Oséias. Oséias 2,16. Olha que Ial fala para nós, irmãos. Isso é fantástico, irmãos. Se eu conseguir achar um outro aqui, que fala que Ial é blasfemado o dia inteiro no meio de Laodiceia, Oséias 2, verso 16. E naquele dia, diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Baal. Está vendo aqui, irmão? Naquele dia, diz 16. Não vai sair daqui, não. Naquele dia, diz Ial. Aqui está Senhor. Mas a gente não pode ler Senhor, não. Porque no hebraico, irmão, Senhor, o significado da palavra Senhor é Baal. Não é igual no português. O significado da palavra Senhor no hebraico é Baal. Você não pode perder isso de vista. Então, aqui, ó, e naquele dia diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Baal. Tá vendo, irmãos? Vocês estão conseguindo captar a importância da coisa? Então aqui, por que está escrito isso ali no livro de Oséias? O meu povo me chamará meu marido, não mais me chamará meu Baal. Quando o povo de Ial chama Ial de Baal, é quando se refere a ele com o título Senhor. Senhor, irmão, não é nome próprio, é título. Senhor não é nome próprio, é título. Então, quando as pessoas invocam ao Criador do universo, usando o título Senhor, está chamando ele de Baal. Como pronome de tratamento no relacionamento humano, um homem mais novo tratando com um homem mais velho, com um idoso, com uma idosa, chamar de senhor, chamar de senhora, como pronome de tratamento, sem problema algum. Mas quando você vai tratar com Ial, você não pode se referir a ele com esse título. Ele prefere até que tu chame ele de você, de tu, mas nunca com esse título. Porque esse título lá dentro de Israel, irmão, a palavra Senhor, dentro de Israel, dentro de Israel, a palavra Senhor, o significado dela é Baal. O significado da palavra Senhor dentro de Israel é Baal. E isso nós não podemos perder de vista, tá? Vamos continuar com a leitura, porque ele prometeu que vai fazer uma coisa na vida daqueles que amam a ele. Isso vai poder fazer mesmo na vida daqueles que amam a ele. E os que amam a ele vão procurar se referir a ele da maneira que lhe agrada. E naquele dia, deixa eu levar aqui para cima. Vou ler mais uma vez. E naquele dia, diz Ial, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamará meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança, com as feras do campo e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco e a espada e a guerra, e os farei deitar em segurança, irmãos. Então, quando a gente invoca o nome de Ial, nós não precisamos ter medo das pragas que vêm aí, das setas que voam de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. Nós não temos que ter medo de nada, porque a gente invoca o nome verdadeiro, o nome que é todo nome, e nós somos protegidos, irmãos. Somos protegidos por Ial quando nós invocamos o nome dele.
E aquele que o ama vai invocar o nome dele. Vai tirar os nomes de Balaíns. Irmãos, eu quero falar um negócio para vocês. Eu tinha num outro canal, eu ainda tenho esse canal, só que agora lá deve ter de 3 a 4 vídeos, mas os 3 a 4 vídeos que tem lá, canal TV Sós Escrituras, TV Sós Escrituras Sagrada, deve ter 3 a 4 vídeos lá. Eu tinha para mais de 70 vídeos, mas estava tudo com nomes paganizados. E eu fiz uma limpa, tirei tudo, apaguei tudo e comecei do zero lá naquele canal. E aqui, eu comecei do zero nesse aqui. Esse canal ainda vai fazer 1 ano. E tudo que nós temos no nosso canal, irmãos, a gente procura sempre pronunciar, sempre ensinar os nomes sagrados. Porque aqueles que são filhos de Yahweh vão procurar ensinar os nomes sagrados. E dentro dos nomes sagrados, irmãos, existe coisas que a gente tem que fazer a separação. Nós temos que fazer a separação. Por exemplo, Apocalipse 17:3, eu vou colocar aqui, eu não programei aqui na minha colinha não, mas Yahweh trouxe aqui na minha mente e eu vou ler com vocês para que vocês tenham uma ideia. Apocalipse, 17:3. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Nós sabemos, irmãos, que essa besta e essa mulher é a Igreja Católica. Nós não podemos fugir disso. Nós não podemos fugir disso, irmãos. E diz que ela está cheia de nome de blasfêmia. Por exemplo, irmãos, quando Yahweh se refere a nós, quando nós nos referimos a Yahweh, ao Espírito de Yahweh, nós temos sempre que referir, já que a gente quer dar nome ao Espírito de Yahweh, já que a gente quer dizer que nós temos o Espírito de Yahweh, então você deve dizer que você tem o Ruach Kadosh, o Espírito Sagrado de Yahweh. Você tem que dizer que você tem o Ruach Kadosh, porque o Ruach Kadosh, no relacionamento de Yahweh com seus filhos, ele é o Espírito Sagrado, ele é o Espírito puro, ele é o Espírito que une, ele é o Espírito que ajunta, não é um Espírito que separa. O nosso relacionamento com Yahweh dos Exércitos, quando nós formos falar para alguém que nós temos o Espírito de Yahweh, nós temos que falar que nós temos o Ruach Kadosh. Porque o Ruach Kadosh, irmãos, ele é puro, ele é sagrado, ele é tudo de bom que existe, tudo de bom que você pensar, você pode encaixar no Ruach Kadosh. Tudo de bom que você pensar, você pode encaixar no Ruach Kadosh. Tudo de bom. O nosso espírito com o Yahweh é sempre em união. E se nós temos união com o Yahweh, nós também, irmãos, vamos querer viver separado do mal. Se nós temos união com Yahweh, com Yahshua, nós não vamos querer nos unir com o mal. Nós vamos querer ficar separado do mal. E qual é a palavra que faz a conjuntura de separação? É a palavra santo. A palavra santo, o significado da palavra santo é separado. E Yahweh, irmãos, ele detesta a palavra separado. Yahweh detesta a palavra separado. O separado para ele só tem valor quando é separado do mal. Quando você se separa do mal, aí tem valor para Yahweh. Agora, quando a pessoa que faz feitiçaria e diz que vai acender uma vela para o santo, ela não está mentindo não, irmãos. Ao chamar os demônios de santo, a pessoa não está mentindo, ela está acendendo uma vela para os demônios. Porque quem é separado de Yahweh? Quem que Yahweh separou dele? Na verdade, eles queriam ficar lá. E Yahweh expulsou eles do Chamaim. Expulsou eles do céu.
Yahweh expulsou, irmãos, os demônios. A partir da expulsão deles do Chamaim, céu, como queira, porque a palavra no hebraico é Chamaim. A gente fala céu, mas por proferir céu não tem problema algum, porque não está relacionado a ídolo até onde eu sei. Entendeu? Então, os demônios, eles são separados. Quando o feiticeiro vai fazer um trabalho e vai acender uma vela para o santo, olha só, vou acender uma vela para o santo. Que santo é esse? São os demônios, irmãos. A gente precisa acender vela para alguma coisa? Para a gente alcançar o favor de Yahweh, a gente precisa acender vela? A gente precisa, irmãos, é ser servo de Yahweh. Acreditar que Yahweh nos abençoa, entendeu? Então, quando você for se referir a Yahweh, que você tem o Espírito de Yahweh, você sempre deve falar, eu tenho o Ruach Kadosh, o Espírito puro, o Espírito sagrado, o Espírito justo, o Espírito manso, o Espírito verdadeiro, o Espírito de paz, o Espírito de amor, o Espírito de tranquilidade, né? Melhor dizendo, na palavra paz, eu sempre procuro colocar tranquilidade. Às vezes eu erro, mas a palavra paz, irmãos, ela tem relação com a pax, mas isso também não vai fazer com que ninguém perca alguma coisa. Não. Mas quando eu me lembro, Yahweh está me limpando ainda, eu já saí de Babilônia, mas a Babilônia ainda está em nós. Então, às vezes, eu falo alguns nomes pagãos. Por exemplo, se tem uma deusa de nome Pax, e a palavra paz está relacionada a essa deusa, sempre quando eu me lembro, no lugar de paz, eu procuro falar tranquilidade. Entendeu? Mas isso é uma obra que Yahweh vai fazendo em cada um de nós, irmãos. Em cada um de nós. Porque, na realidade, a Pax, essa deusa pagã, Pax, ela não é nada, ela nem existe. O ídolo não é nada em si mesmo. Nem existe. Entendeu? Então, irmãos, dentro dessas coisas que eu estou falando para vocês, por exemplo, nós acabamos de ler em Apocalipse 17:3, diz que a besta carrega vários nomes de blasfêmia. Quando a gente vai se referir a Yahweh, principalmente levantar uma oração a Yahweh, a gente não deve chegar diante de Yahweh e falar santo, santo, santo. Sabe por quê, irmão? Você está dizendo para separado, separado, separado. E Yahweh não é separado de nós, irmão. A Bíblia está toda cheia, toda paganizada, toda cheia de fermento de fariseus. Agora, você pode chegar diante de Yahweh e dizer justo, justo, perfeito, perfeito, puro, puro, sagrado, sagrado, longânimo, longânimo. Entendeu, irmão? Mas nunca santo, santo, santo não se refere a nós, porque nós não estamos separados de Yahweh, nem Yahweh está separado de nós. Uma vez que nós já fomos imergidos em nome de Yahushua, nós já recebemos então a imersão em nome de Yahushua, o Mashiach. Aí então é que nós temos o Ruach Kadosh no nosso corpo. Nós não devemos chegar diante de Yahweh em oração e nos referir a Ele, nos apresentar a Ele com essa exclamação, santo, 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 porque você está falando separado, separado, separado. Mas a gente deve chegar e exaltar e fechar o nosso aconchego, o nosso círculo de relacionamento. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E quando a gente pronuncia a palavra separado, não é uma coisa que está em comunhão, não é uma coisa que está junto. Quando você fala separado, separado, é algo que está longe. É algo que não está agregado, que não está unido. Então, quando você for orar, nunca ore santo, 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 porque a palavra santo significa separado. Entendeu? E esse separado é relacionado a Satã. Que Satã e os anjos, eles foram separados de Yahweh. Yahweh tirou eles da presença dele do Chamaim. E Yahweh não tem nada com eles, e nem eles com Yahweh. Lembra quando Yahweh esteve aqui? O príncipe desse mundo vai ser julgado e eu nada tenho com ele e nem ele comigo. Entendeu, meus irmãos? A única coisa que a gente deve usar da palavra santo é ter o pecado
em sua forma, em sua prática, separado de nossas vidas. A única coisa que a gente tem que usar da palavra santa é separar o pecado de nós. Santo não serve para nós nos referirmos a Yahweh. Porque Yahweh, irmãos, ele não é separado de suas criaturas. Ele é puro, ele é perfeito, ele é justo, ele é sagrado. Então, essa palavra santa é um dos nomes de blasfêmia que a besta carrega e que o sistema religioso usa. O sistema religioso usa, irmãos. Deixa eu ver aqui, para mim não perder nada de vista. E como nós vimos, irmãos, como nós vimos aqui, nós vimos o significado aqui do nome. Peraí, Paulo, tá dando alguma coisa errada aqui, eu não estou conseguindo acessar. Aqui. Cadê aqui? Ah, tá. Deixa eu ver se agora abriu para vocês aí. Abriu. Tá vendo? Quando nós vimos aqui, irmãos, Ieso, né? Fizemos tudo isso aqui e mostramos aqui, ó no latim, sus, porco. Por que que aqui no Brasil, a sigla SUS, que a gente fala Sistema Único de Saúde, por que essa sigla? Para homenagear, irmãos, o Deus pagão de Roma. Roma tem na sua, como é que eu posso falar? No seu arcabouço de adoração, o muco, que quer dizer porco. O Deus porco, tem até a dancinha aí do Deus porco de Roma. Entendeu? E nós vamos agora entender, irmão, mais uma coisa importante. Nós vamos agora em Lucas 8, 27. Nós vamos em Lucas 8, livro de Lucas, capítulo 8, versículo 27. Lucas 8, 27. E aqui nós vamos entender. Aqui, irmãos, é um fato que ocorreu e nós vamos entender por que que o Yahshua fez as perguntas ao demoniado. Não era porque ele não sabia, ele estava nos ensinando, estava deixando para nós, para que nós pudéssemos entender hoje o contexto de toda essa estrutura aqui, ó. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Tá vendo? Ele saiu da cidade e foi morar nos sepulcros, irmãos. E quando viu a Yahshua, prostou-se diante dele, porque onde estiver Jesus, vocês podem observar que eu vou ler sempre Yahshua. E quando viu Yahshua, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Yahshua, filho do Criador Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. Então perguntou-lhe Yahshua, dizendo: qual é o teu nome? Irmãos, Yahshua não sabia qual era o nome do demônio que estava ali? Claro que ele sabia, irmãos. Claro, lógico que ele sabia. Ele perguntou de maneira didática, para nos ensinar. E ele disse: legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Vamos dar uma parada aqui. E vamos aqui. Então, ele falou para Yahshua que o nome dele era Legião. O nome daqueles demônios era Legião. Qual o exército no mundo, irmãos, que tem nas suas insígnias Legião? Qual? O único que eu conheço no mundo que tem em suas insígnias Legião. Legião 1, Legião 2, Legião 3, Legião 4, Legião 5, Legião 6, Legião 7, Legião 8, Legião 9, Legião 10, e é possível que tenha outras por aí. Mas qual é o governo que tem? Qual é o exército que tem em suas insígnias
legião. É o exército de Roma, irmãos. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos pelotão 1, pelotão 2, pelotão 3, batalhão 1, batalhão 2, batalhão 3. Mas Roma não. Roma, a insígnia de Roma é legião. Vocês estão entendendo? Então o nome daquele demônio é legião. E legião está nos escudos dos soldados romanos. Está lá nos escudos do soldado romano um porco. Um porco é desenhado, tem de desenho no escudo do soldado romano. Um porco, porque eles têm o porco como Deus. Eles adoram o porco, irmãos. Entendeu? Então, preste atenção. Legião. Se no exército de Roma a insígnia lá é legião, então o que Roma estaria fazendo? Vamos continuar com a leitura para que nós possamos entender. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro, caindo no lago, e afogou-se. Então, irmãos, aqui está sendo mostrado para nós que Roma, quando os demônios que entraram nos porcos se precipitaram no mar, ou como queira, lago, porque mar e lago é formado de água. Água em profecia significa povos, multidões, nações, tribos e língua. Então Roma levaria o porco para o mundo inteiro. Foi o que ela fez, irmãos. Levou Jesus disse no inglês, e outros nomes, deve ter outros nomes também em outras línguas. E nós, irmãos, sabemos que há salvação apenas em um único nome. E a origem desse nome é hebraica. E lá no hebraico, irmãos, aqui, ó, Yahushua. Yahushua. Aqui essa palavra chá, essas 3 letras aqui, ó, no hebraico, significa salvação. E quando a gente lê da direita para a esquerda, é salvação de Yau. Quando a gente lê da esquerda para a direita, é Yau salva. Entendeu? Yau salva. E lendo da direita para a esquerda, salvação de Yau. Yahushua é o Salvador, irmãos, porque no nome dele nós temos um significado da palavra. Entende? Por que a palavra Shabat é a correta, não é sábado? Porque sábado não tem a palavra chá. Quando a gente pronuncia a palavra Shabat, e por que o Shabat era um símbolo do descanso real e verdadeiro que encontramos em Yahushua? Porque em Yahushua, irmãos, nós encontramos salvação. Então o Shabat não é o sábado não. O sábado não tem chá. Sábado é paganizado. Se você quer dizer que é um adorador de Yau, se alguém perguntar se você pode, como é o meu caso, eu posso. Então eu separo o sábado, o Shabat, né? Separo o Shabat como dia de descanso. O Shabat, irmãos, é o meu dia de descanso porque eu posso parar nele. Eu sou dono da oficina. A oficina, eu não tenho patrão. O meu patrão é Yau dos exércitos. Mas mesmo ele, irmãos, mesmo ele às vezes permite emergência cair para mim no dia do Shabat. Ele às vezes permite emergência cair para mim. E eu vou lá e socorro a minha ovelha, que no caso é dele, não é minha. Eu não deixo a minha ovelha, irmãos, morrer porque é Shabat. Eu vou lá e socorro ela. Eu vivo o evangelho como Yahushua ensinou. Eu não vivo como a igreja adventista ensina, como os judeus aí pagãos ensinam. Não, irmãos. E chá no hebraico é salvação. E nós precisamos estar atentos a tudo isso, irmãos. Chá no hebraico é salvação. E nós precisamos, meu irmão, minha irmã, invocar esses nomes. Porque viver na prática do paganismo, invocando aquilo que é pagão, conhecendo aquilo que é sagrado,
corre o risco de ficar na tribulação, meu irmão. Corre o risco de ficar na tribulação, minha irmã. Você que conhece, que pode começar a invocar agora e deixar para invocar na tribulação, porque na tribulação não vai ter jeito. Na tribulação vai ter que invocar. E assim mesmo, se não invocar, terá consequência. Porque quem não está invocando agora Iau e Auxa, na tribulação, vai invocar. Porque uma coisa é certa, meus irmãos. Iauxa promete livramento para a igreja de Filadélfia. Ele não promete livramento para Laodiceia, não. Ele não promete livramento para Laodiceia. Laodiceia é a igreja pobre, cega e nua. Ele está a ponto de vomitar Laodiceia. E o que é Laodiceia? É todo o sistema religioso que tem rótulo e CNPJ. Nós, Filadélfia, nós não temos rótulo, nós não temos CNPJ. Eu sou a igreja de Filadélfia falando com vocês aqui agora. E vocês, ao me ouvir e acatar a palavra de algo que sai pela boca, pelos lábios desse amigo que vos fala, vocês passam também a ser a igreja de Filadélfia. E o nosso pastor é Iauxa. Aqui nós não usamos, irmãos, o mamão. Nós não precisamos de oferta e nem de dízimo. Aqui nós congregamos, irmãos. Aqui nós participamos do Partir do Pão, fazemos a imersão. E o que é interessante, irmãos, uma Ialdim, quando ele é imergida em nome de Iauxa, ele já pode fazer a imersão de outra pessoa. A condição para que ele faça a imersão da outra pessoa é ela aceitar Iauxa como salvador dela, que isso é o fundamental, aceitar Iauxa e a se comprometer em viver a vida como Iau nos apresenta na sua palavra e através de seus profetas. Nada impede uma Ialdinha que... Ó, Ialdinha. Uma Ialdim, porque aí a palavra não tem feminino nem masculino. Uma Ialdim e um Ialdim. Quando ele já é imergido, ele pode imergir outro. Não é igual no sistema, que só os pastores podem imergir, salvo quando tem autorização da liderança para que um presbítero, um ancião faça a imersão. Não é assim na igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, irmãos, é o cumprimento de Ezequiel 34. Ali, Iauxa prometeu ele próprio apacentar o seu povo. Por isso, os pastores jamais pregam de Ezequiel 34, porque eles estariam, então, dando um tiro no próprio pé. Porque Ezequiel 34 fala do verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor, irmãos, ele não tosquia, ele não come a carne da ovelha. Ele dá a vida pela ovelha. O verdadeiro pastor, ele dá a vida pela ovelha. E nós temos aí conhecimento, irmãos, de pessoas de liderança dentro de Filadélfia ou dentro de Laodiceia. Liderança dentro de Laodiceia, não dentro de Filadélfia. Por exemplo, nós temos liderança aí, o menos rico que eu vi na revista Forbes, o menos rico é o líder da Igreja Vitória em Cristo. A fortuna dele em 200 milhões de reais. E quantas ovelhas dele moram de aluguel, irmãos? E o líder com mais de 200 milhões de reais só em dinheiro, sem contar patrimônio. E quantas ovelhas dele moram de aluguel? E eu posso falar, irmãos, posso falar porque eu não tenho medo de ninguém. Eu também não tenho rabo preso com ninguém, não. O Silas Malafaia, Edir Macedo, 2 bilhões é a fortuna dele, irmãos. E quantas ovelhas deles passando necessidade, ele com 2 bilhões, um líder da igreja com 2 bilhões e desobedecendo, irmãos, uma ordem de Iauxa. E Iauxa disse que não é para amontoar tesouro na terra. E parece que as pessoas estão tão embriagadas, irmãos, que não conseguem enxergar essas coisas. Se a minha liderança desobedece a Iauxa, eu olho para a minha liderança e vejo ela cada vez mais rica e não distribui, não divide com ninguém.
Primeiro já está errado. É pela árvore você conhece o fruto. Está errado, irmão. Não deveria juntar, não deveria ter essa fortuna. Uma vez que tem tanta gente passando várias necessidades no meio deles. Mas eles não estão interessados em pregar essas verdades, irmãos. Porque pregar essas verdades é falência para eles. Mas como o nosso tesouro não está aqui, eu prego essa verdade e eu até saí do sistema, irmãos. No sistema eu era uma espécie de pastor auxiliar. Porque quando o pastor não estava presente, eu era o pastor. E eu abri mão de status de pastor, porque eu prefiro ser uma ovelha salva do que um pastor perdido. E nós só temos um único pastor, Yahushua Mashiach. Nós não temos... Filadélfia não tem vários pastores, irmãos. Filadélfia só tem um, Yahushua Mashiach. Filadélfia, irmãos, é a igreja de Yahweh, a igreja do arrebatamento, a igreja que Yahweh prometeu, e Yahushua prometeu, porque você guardou o meu nome, eu guardarei você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, nós invocarmos o nome de Yahweh e Yahushua, enquanto ainda a gente pode invocar. Não adianta você querer invocar depois que a tribulação chegar. Se tribulação chegar e você estiver dentro dela, não tem promessa de livramento para quem vai estar dentro da tribulação, não, irmãos. A promessa de livramento é para quem estará fora. Porque Yahushua vai arrebatar o seu povo, simbolizado pela cevada, o trigo, que não está invocando Yahushua agora e nem vai invocar Yahushua agora, ou pelo menos um ou outro possa ser que invoque, mas tenha que passar por dentro da tribulação, porque acredita que vai estar passando nela, e a palavra, através de Jó, diz: aquilo que eu temia caiu sobre mim. Entende, irmãos? O que a gente acredita acontece com a gente. Então, se tem algum Ialdim que invoca o nome de Yahweh e Yahushua, que não acredita no arrebatamento antes da tribulação, porque vai acontecer um arrebatamento antes da tribulação, e depois vai acontecer um arrebatamento dentro da tribulação, mas é no final dela. Entendeu? Quando tiver já para culminar o fim da tribulação, aí Yahushua então arrebata o trigo para a nuvem dos céus, para a nuvem do Chamaim. Não é para Yahushalaim celestial. O arrebatamento do trigo é nas nuvens, não é no céu, porque o noivo espera a noiva para casar, é na igreja, irmãos, é no santuário. E o primeiro arrebatamento, nós vamos sair daqui e vamos nos encontrar com Yahushua no santuário. Ele estará nos esperando lá. E o arrebatamento, depois das bodas, que são 7 anos de bodas no Chamaim, e 7 anos de perseguição aqui na terra, nós vamos vir como noiva ataviada, conforme diz Yahushua. Como nós vamos descer como noiva ataviada se nós não estivéssemos lá com ele lá em cima? Entendeu? Noiva ataviada, recém-casada, irmãos. A noiva vai descer com Yahushua, dentro da Yahushalaim celestial. E depois a outra parte da noiva que vai estar aqui na tribulação vai encontrar com a gente no céu. Isso é simples de entender. Se vai descer como noiva ataviada, se a noiva não vai estar com ela, como é que ela pode descer como noiva ataviada? Ela ia descer como noivo. Como noiva, não. Mas por que ela vai descer como noiva? Porque a noiva vai estar com ela. Vai estar dentro de Yahushalaim, vai estar com Yahushua. Então, ela desce como noiva ataviada. Desce como noiva ataviada para o seu esposo. Ou seja, a noiva desce com o esposo. Desce com Yahushua. E depois a outra parte da noiva, a parte lá do trigo, porque no povo do trigo, irmãos, tem também a noiva de Yahushua ali naquele povo. E é arrebatada para dentro da cidade. Então, o invocar o nome é fundamental, meus irmãos. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do Chamaim. Nenhum outro nome debaixo do céu. O que importa que seja invocado para que nós sejamos salvos. O invocar Jesus não vai salvar ninguém, irmãos. Porque aí já é um. O invocar Yesu não vai salvar ninguém.
O invocar, dizer, não vai salvar ninguém. Isso eu estou falando que Jesus nessas 3 línguas, mas tem ele em outras línguas também, irmãos. Tem ele em outras línguas também. No aramaico, Yeshua Hamashia, no aramaico. Não salva. Yeshua Hamashia não é Yahusha. Entendeu? E só há salvação em um único nome. Qual é a parte que está com dificuldade de entender que a salvação é em um único nome? Se você quiser ficar aí com Deus porco de Roma, é com você mesmo, meu irmão, minha irmã. Se você não entender agora, porque certamente você é um trigo, o trigo não entende agora mesmo não, irmão. Só entende agora quem é cevada. Quem é trigo não vai entender agora essas coisas. Essas coisas só é entendida para quem é cevada. Trigo não vai entender agora. Que Iau nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahusha, o Machia. Esse é meu desejo, essa é a minha oração. Assim seja.